Olá, tudo bom? Continuando aqui com o capítulo 5, ainda na parte de sistema de calibração, vou falar um pouquinho sobre rastreabilidade. O que vem a ser isso? Então, para a gente entender por que um instrumento é dito rastreável, a gente tem que levar em consideração o grau de incerteza desse instrumento. Por exemplo, eu tenho aqui representado esse bloco como se fosse o meu sistema de medição, qualquer que seja de medição, para que eu consiga realizar a calibração desse sistema de medição, ou seja, que eu consiga fazer a verificação da curva de erros que ele tem, certo? Eu vou precisar de um instrumento de medição que me dê, que tenha uma incerteza de medição menor do que a dele. Por exemplo, esse meu aqui tem uma incerteza de mais ou menos 0,05. O padrão que eu vou utilizar para realizar a calibração desse meu sistema de medição, ele tem que ser pelo menos um fator de divisão por 10. Okay? Então, seria o quê? Seria uma incerteza de medição de mais ou menos 0,005 milímetros, para que me garantisse que eu consigo realizar uma calibração segura e que me dê uma incerteza conhecida para determinar a curva de erros da melhor maneira para montar o gráfico de erros desse meu sistema de medição que eu estou analisando. E assim, quando a gente fala rastreável, é porque esse meu sistema de medição foi calibrado por esse padrão. Para garantir que esse padrão tem essa incerteza de mais ou menos 0,05 milímetros, por exemplo, como ela está representando aqui, e que essa incerteza tem alguma certificação garantida, eu preciso também realizar a calibração desse padrão. E aí segue a mesma ideia. Eu vou ter que usar um outro padrão que tenha uma incerteza de medição no fator dividido por 10 também. Então, o meu segundo padrão teria que ter uma incerteza de medição de mais ou menos 0,0005 milímetros. E da mesma maneira, esse padrão vai ter que ser calibrado por um outro padrão, que também tem que ter uma incerteza dividida por 10, comparada com essa. E isso vai até eu chegar no topo, né? Seria se eu fosse representar isso como uma pirâmide, no topo da minha pirâmide, onde eu teria as definições, onde eu vou ter as definições do Sistema Internacional de Medidas. Isso é uma coisa que eu já apresentei para vocês no começo da disciplina, quando a gente mostra os padrões de incerteza de medição, que estão lá no bolhão, que tem aquelas definições, com aquele grau de incerteza de repetibilidade. Então, é isso que se chama ser rastreável. Quando eu tenho esse conhecimento, quando eu tenho esse meu sistema de medição usou um padrão que também foi calibrado por um padrão que foi calibrado por outro, e que esses cálculos de incerteza de medição vão aumentando, né? Eu vou tendo uma incerteza cada vez menor, né? Porque eu vou ter cada vez menor a faixa, então a região de probabilidade de aparecer, de eu encontrar o valor verdadeiro convencional, vai ficando cada vez mais estreita, e eu vou garantindo que esse instrumento está cada vez mais preciso. E que isso vai até aquelas definições que a gente determina no Sistema Internacional de Medidas. Então, isso é ser rastreável. Okay? Então, resumindo, a rastreabilidade é a propriedade do resultado de uma medição ou valor de um padrão está relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo certezas estabelecidas, como a gente viu nessa pirâmide que eu acabei de mostrar. Então, se eu for resumir para o chão de fábrica, eu vou ter na minha indústria os instrumentos que eu vou utilizar para medir as minhas peças: maquímetro, micrômetro, relógio comparador, entre outros, réguas, certo? Cada um deles com a sua incerteza de medição. E para garantir que esses instrumentos que eu estou utilizando para medir as peças que eu estou fabricando estão corretos, né? Tem um valor conhecido de erro,
eu preciso realizar a calibração desses instrumentos. Dentro da minha própria indústria, eu vou ter um laboratório para fazer essas medições. Esses instrumentos que vão estar no laboratório vão precisar também ser calibrados. E aí eu levo esses instrumentos, os padrões de trabalho do meu laboratório, que estão utilizados no chão de fábrica, eu levo para fazer calibração em laboratórios de ensaios, que estão distribuídos pelo Brasil. A gente vai ver um pouquinho aqui. Então, esses laboratórios de ensaios possuem padrões de referência relativos a laboratórios de ensaios. Eles fazem a calibração desses instrumentos, dos principais instrumentos utilizados nas fábricas, nos chão de fábrica, como a gente fala. Por sua vez, esses laboratórios vão possuir os padrões deles, daquela mesma maneira dividido por 10, como a gente estava vendo na primeira transparência, que eu mostrei aqui para vocês, no primeiro slide. Vão ser calibrados e eles vão ser levados para um laboratório de calibração, onde esse laboratório vai possuir padrões de referência com o grau de certeza de laboratório de calibração. Okay? Seguindo assim, até esses aqui, desse laboratório de calibração, vão ser calibrados e rastreáveis até os laboratórios nacionais de metrologia, né? Onde esses laboratórios apresentam os padrões nacionais de medição, que vão ser rastreados até os padrões internacionais, que por sua vez são rastreados até o Sistema Internacional de Unidades. Então, para vocês observarem, desde o que a gente utiliza no chão de fábrica até a unidade do Sistema Internacional de Medição, todos eles são rastreados até ali. Tem que ter esse controle. Isso aqui garante que eu vou conhecer que o meu produto, o que eu estou fabricando na minha empresa, na minha indústria, vai ter as dimensões determinadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Padronizado, tanto para eu poder comprar aqui no Brasil, ou se eu quiser fabricar e importar para fora. E o que vem a ser esse sistema metrológico brasileiro, né? Esse sistema nacional de medidas? Então, aqui a gente tem um sistema metrológico brasileiro. Para cada país tem o seu. No Brasil, ele é dividido dessa maneira. A gente vai ter o CIMETRO, o COMETRO e o INMETRO. O CIMETRO é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. E ele faz a gestão do COMETRO, que é um órgão normativo, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ele que providencia, né, que elabora as normas que vão ser utilizadas para a calibração do sistema, para a montagem e cálculo de alguma análise específica de um sistema de medição, as normas que vão ser aplicáveis no nosso país, desde da parte de medidas até a parte de metrologia legal, que a gente vai ver o que vem a ser isso aqui um pouquinho mais na frente, ok? Então, o COMETRO é um órgão normativo. Ele cria as normas que a gente vai ter que seguir. E o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, ele é o órgão executivo, ou seja, ele executa o que essas normas estão pedindo. Ele também fiscaliza. A gente vai ver que ele consegue dividir, dentro do INMETRO, vão estar os laboratórios de calibração e os laboratórios de ensaios. Ele controla e executa as normas que são determinadas pelo COMETRO para esses laboratórios também, para esses laboratórios poderem utilizá-las, certo? Então, o INMETRO ele é dividido em metrologia científica industrial e metrologia legal. A metrologia científica, ela trata dos padrões de medições internacionais e nacionais. Também ainda trabalha com os instrumentos de laboratório e de pesquisas e as metodologias científicas que estejam relacionadas a uma maior qualidade da metrologia na parte de pesquisa, sempre voltada para a parte do estudo. Então, eu vou trabalhar com um enfoque na parte de cálculos e também de utilização de padrões que tenham
um grau conhecido e elevado de incerteza de medição. A metrologia industrial, ela trata da aplicação da metrologia no controle da garantia da qualidade dos produtos finais, que a gente usa no chão de fábrica. E que aquele laboratório no chão de fábrica, normalmente ele vai ser fiscalizado também por algum laboratório do Inmetro, para garantir que o que está sendo produzido ali atende às necessidades que são determinadas lá no Cometro, certo? Para eu conseguir, por exemplo, exportar um produto para qualquer parte do mundo e garantindo que a forma de medir e de executar cada processo de fabricação está de acordo com o que é determinado pela norma e de acordo também com o que é determinado pelo Sistema Internacional de Medidas. E, por fim, a metrologia legal. Na metrologia legal, a gente trata da proteção ao consumidor. Isso em relação às unidades de medida, ou aos métodos e instrumentos de medição, de acordo com as exigências técnicas e legais obrigatórias. Por exemplo, na hora de você ensacar algum produto, como café, ou açúcar, ou até mesmo arroz. Ele tem que garantir, o pacote está dizendo que tem 1 quilo ou meio quilo. E essa forma de medição desses pacotes, de execução, dessa parte de produção, é controlada pela metrologia legal. Da mesma maneira que é feita a análise da parte dos taxímetros, das bombas de gasolina, do sistema das balanças que existem nos supermercados. Isso tudo que é feito, o controle de calibração desses instrumentos é através da metrologia legal. Então, atende ao consumidor. A garantia de que o que eu estou marcando ali, do que está sendo determinado naquele equipamento como uma medida, vai ser convertida depois em forma da minha moeda corrente e garantir que o consumidor está levando exatamente pelo que ele está pagando. O Laboratório Nacional de Metrologia possui algumas o Laboratório Nacional de Metrologia ele possui divisões. Então, tem a divisão da metrologia mecânica, da metrologia elétrica, da metrologia acústica e de vibrações, metrologia óptica, divisão da metrologia térmica, metrologia química e ambiental. Tem um laboratório de tempo e frequência que é vinculado ao Observatório Nacional, um laboratório nacional de metrologia das radiações ionizantes, e esses laboratórios estão representados, são divididos dessa maneira, e cada um deles é responsável por uma dessas áreas, para estudar a fundo os processos de sistema de medição, as normas e as melhorias, se for necessário fazer alguma alteração na forma de calcular, ou quando se gera um novo produto ou um novo sistema de medição para cada uma dessas áreas. Ou até mesmo quando surge um novo equipamento, ele precisa ser estudado da maneira que vai ser feito o controle dessa calibração, se é possível fazer a calibração, como é que deve ser feito. É possível fazer ajuste, quando se pode fazer ou não ajuste, quando é considerável aquele instrumento de medição está adequado para o que ele é proposto. Então, cada uma na sua área vai trabalhar com uma pesquisa relacionada a esses procedimentos. Esses laboratórios, eles ficam localizados no campus do Inmetro. Então, aqui eles desenvolvem muitas pesquisas sempre relacionadas a esse tema de medidas. Ainda que seja um campo extenso, ele não consegue atender todas as necessidades que a gente tem das fábricas e de empresas no nosso Brasil todo. Então, para isso foi criada a Rede Brasileira de Calibração, para auxiliar esses laboratórios específicos na cada área a um controle maior do que é fabricado no nosso país. Então, esses laboratórios eles são acreditados e coordenados pelo Inmetro, para que, em nome do Inmetro, eles possam realizar as calibrações oficiais. Claro, tem que ser feito um treinamento, eles passam por um processo de certificação de cada laboratório, para garantir que independente de que lugar que seja esse laboratório, ele vai realizar
a calibração da mesma maneira que é feita no Inmetro, da mesma maneira que é determinada pelas normas do Cometro. Então, essa rede atualmente possui 446 laboratórios acreditados, mais ou menos. Eles possuem um selo Inmetro, garantindo que eles têm essa acreditação. E o Inmetro necessita, na verdade, o Brasil necessita de cerca de 1.000 laboratórios para conseguir atender a demanda atual. Ainda estamos bastante defasados na parte de laboratórios. Mas como não é tão fácil você obter essa certificação, porque você tem que atingir um nível de especificações elevadas, e tem que ser assim para garantir que você consiga produtos que sejam rastreados até o sistema internacional. Então, nem todo laboratório de calibração possui certificação pelo Inmetro. Mas para que você consiga trabalhar com um produto de qualidade, que esse produto seja aceito para fabricação, tanto aqui como para exportação, ele necessita desse selo aqui. É algo parecido com esse selo, Rede Brasileira de Calibração, com o selo do Inmetro. Cada ano eles recebem um selo com formato diferente, ou com alguma logomarca diferente, mas basicamente ele vai ter essas informações. Um laboratório que é acreditado, passou pela auditoria e recebeu esse selo de garantia, ele é frequentemente auditado de tanto em tanto tempo, dependendo de qual seja a sua área de atuação, para poder garantir que ele vai permanecer atendendo às necessidades de norma, né, da norma que foi para aquele laboratório de calibração. Se ele não atende todas as especificações, ele perde o selo e ele teria que entrar outra vez no processo de análise para receber ou manter o seu selo. Na parte de metrologia legal, a gente também tem uma rede nacional de metrologia legal. Eles são órgãos que têm como principal atribuição efetuar as verificações periódicas nos meios de medição que são abrangidos pela metrologia legal e dos produtos que são pré-medidos. E, atualmente, essa rede nacional de metrologia legal é composta por 26 órgãos metrológicos regionais, sendo que 23 órgãos da estrutura dos governos estaduais, conhecidos como o IPEM, por exemplo, Instituto de Pesos e Medidas, e um órgão municipal e 2 superintendências do Inmetro, que ajudam a trabalhar no controle da metrologia legal. Sempre lembrando que é o que é voltado para a proteção ao consumidor. E aí, como é que eu faço com esses laboratórios? Eles ajudam, porque tem um volume, são distribuídos pelo Brasil todo, tem uma extensão muito grande no nosso país, e conseguem realizar as medidas em diversos locais, né, de diversas empresas e indústrias. E aí, para garantir que esses instrumentos todos que estão circulando por aí, que tem que fazer aquela calibração, e eles são levados de um para o outro, um laboratório para o outro, ele trabalha com as intercomparações, para garantir que todos os laboratórios possuem o mesmo procedimento de realização de calibração. Então, como é que funciona as intercomparações pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas? Então, ele vai possuir, são vários laboratórios, ele vai pegar um produto que vai ser medido por todos os laboratórios com os seus procedimentos de medição. E eles vão comparar as medidas, né, as curvas de erro de cada um daqueles que foi realizado por aquele laboratório, para verificar se eles estão dentro do que é determinado ou do que é esperado pelo Sistema Internacional de Medidas. Isso aqui é pelo Bureau, ele faz isso com o mesmo sistema. Aí eu venho agora para as regionais, também relacionada aqui com o sistema de intercomparações do BIPM. Passo regionais 1 e regionais 2. E aí eu vou ter os instrumentos passando por cada um deles para garantir que eles vão estar com as mesmas medidas, certo? Com as mesmas formas, que o seu procedimento de medição é compatível com o que é determinado pelo BIPM. E aí esse laboratório está ok. Isso faz parte de uma das análises feitas pelo Inmetro.
depois inverte e assim se compara. Ok? E qual é o intervalo que eu tenho que deixar para calibrar? Eu já falei que os próprios laboratórios têm uma faixa, um período de que é válido, aquele certificado dele anualmente avaliado para garantir que ele vai permanecer com aquele seu selo de qualidade. E da mesma maneira é feita com os instrumentos de medição, porque ele tem sofre desgaste, tem influência do local de trabalho. Então, para garantir que aquele instrumento continua compatível com o que é determinado pela rastreabilidade, pelo seu certificado padrão que foi realizado, e que a curva de erros permanece a mesma, ou então conhecer, ainda que ele mude, não quer dizer que ele perdeu a validade. Quer dizer só que aquela curva de erros só serve por um determinado período. E eu vou ter que realizar uma nova calibração. Quanto tempo que é necessário para eu conseguir calibrar outra vez? Então, vai depender de alguns fatores. Depende da intensidade de uso, depende ainda das condições de uso. Se eu uso muito, por exemplo, no chão de fábrica, um paquímetro é bastante utilizado para medir diversas peças. Se eu estou fabricando por usinagem ou num torno, tenho que fazer as medidas constantemente, então estou sempre abrindo e fechando aquele instrumento, ele vai sofrer algum desgaste, se suja, nas condições de uso, se o local de trabalho possui muita poeira ou muita graxa, se ele é muito quente, depende das condições de trabalho. Ainda do tipo de sistema de medição, se ele vai sofrer influências do ambiente, se vai sofrer influências do tipo de instrumento que eu estou utilizando para medir, das normas e recomendações técnicas. Algumas normas determinam o período que você tem que calibrar, e aí, independentemente desses outros três itens aqui, se a norma determinar que eu tenho que recalibrar a cada 6 meses, por exemplo, eu vou ter que cumprir o que a norma determina, ela passa acima dessas outras, da intensidade de uso, das condições de uso. Também da política da empresa, uma outra forma, se ela quiser fazer a calibração mais constante, garantindo que, ainda que exista alguma norma que estenda um pouco mais o período, mas a empresa quiser reduzir esse período de intervalo entre uma calibração e outra, ela pode. Ela só não pode ampliar, ou seja, ela não pode determinar um período de calibração que seja maior do que a norma determina que seja realizado. Senão ela vai ficar em não conformidade com o que é determinado pelas recomendações técnicas. Então, por exemplo, quais são os principais, os mais comuns intervalos de calibração? Bloco padrão, que é o que a gente utiliza para realizar vários tipos de medição e até mesmo sistema de medição para calibrar, ele necessita de 12 meses o intervalo entre uma calibração e outra. Então, eu faço uma calibração do bloco padrão, dos blocos padrão. Hoje, e daqui a 12 meses, eu vou precisar realizar outra, porque ele é utilizado mais para calibrar outros instrumentos, então não tem um uso tão constante. Um paquímetro, como eu falei, que é mais utilizado e em condições adversas, em qualquer local você vai encontrar um paquímetro no chão de fábrica, ele precisa de 6 meses. Micrômetro, que possui precisão mais elevada, e outros mecanismos, como o tambor para poder rotacionar e encontrar a unidade que eu estou fazendo a leitura, né? E também o contato que ele vai ter entre as pontas do micrômetro. A gente vai ver aqui depois cada um desses instrumentos, para vocês terem noção do que é cada um. E vou selecionar aqui no micrômetro só para mostrar para vocês como é que se faz a leitura. Okay? Então, o micrômetro que tem uma incerteza maior, então, para que eu garanta que essa incerteza de medição seja atendida, eu tenho que realizar a calibração dele a cada de 3 a 6 meses. E aí, desses de 3 a 6 meses, vai entrar aquela análise de tempo de uso, de condições de trabalho, e tal. As massas padrão, que também é para peso, são 24 meses, que eu tenho que realizar
outra calibração. Balança de 12 a 36 meses, também entra o quanto ela vai ser utilizada. Os barômetros de 6 a 12 meses e os transdutores de força de 12 a 24 meses. São os intervalos mais comuns que a gente utiliza de instrumentos de medição, que são mais utilizados hoje em dia no setor industrial da gente aqui. E como é que eu realizo essa calibração? Cada laboratório, a gente viu que ele vai criar o seu sistema, o seu procedimento de medição, desde que esse procedimento, claro, vai atender às necessidades das normas que são determinadas pelo Conmetro. Mas ele pode ter uma liberdade, ele tem uma liberdade de montar um roteiro de calibração, onde ele vai ter o seu procedimento específico. Esse procedimento vai ser feita aquela análise, como mostrei lá das comparações, para verificar se qualquer pessoa que realizar aquela medida, qualquer laboratório que utilizar aquele procedimento, vai conseguir chegar num resultado de medição equivalente, ou seja, que vai ter repetitividade nas suas medições. Okay? Então, um roteiro de calibração básico possui a seguinte característica. Ele vai ter que ter uma definição dos objetivos de calibração muito clara, por que ele está realizando aquela calibração, ele tem que caracterizar qual é o sistema de medição que ele vai calibrar. Se eu vou calibrar um paquímetro e vou dizer que aquele paquímetro não é qualquer paquímetro, ele está realizando, claro, ele vai realizar a medição de paquímetro, para o roteiro de calibração de paquímetro vai ser sempre a mesma, mas no relatório ele tem que especificar o paquímetro A, o paquímetro B, porque aquele selo só serve para aquele paquímetro, não para todos os paquímetros da indústria. Se a indústria tiver 10 paquímetros, ela tem que realizar 10 calibrações diferentes. Cada paquímetro 1, 2, 3, 4, até o 10º, tem que ter a sua calibração feita separadamente. Se tiver 100 paquímetros, a mesma coisa. Se tiver 1000 paquímetros, a mesma coisa. Uma calibração de um instrumento não serve para outro instrumento. Cada instrumento tem que ser feito a sua calibração específica. Então, ele tem que caracterizar bem qual é o sistema de medição que ele está calibrando. E aí, em cima disso, ele faz a seleção adequada do padrão, planeja e prepara aquele experimento. Se tem que montar alguma bancada, se tem que deixar algo preparado, tem que deixar, então, também, já viu que tem influência térmica, então ele vai ter que deixar aquele instrumento com o padrão que ele vai utilizar numa sala ambientada, com o controle de temperatura e umidade, por um determinado período, 1 hora, ou seja, que é determinado pela norma para cada tipo de instrumento que ele vai calibrar e cada tipo de padrão que ele for utilizar. Então, ele tem que ficar os dois no mesmo ambiente, por um certo período, pelo mesmo período de tempo, para garantir que eles vão estar sob as mesmas condições de laboratório. E aí, executa a calibração,